Nós aqui, um dia em luz, um dia iluminado, um dia... Gente, ontem era um negócio, mas é um negócio que realmente aconteceu, né? E muitas coisas aconteceram ontem. São duas situações. Primeira situação, eu encontrei alguém que eu conheci há muito tempo atrás, alguns anos atrás. A gente compartilhou alguns locais de trabalho. Aqui na corretagem, o que a gente conhece de pessoas, você não faz ideia. Uma hora a gente está num projeto, num plantão, numa empresa, numa construtora, numa house, e de repente eu encontrei um ser humano que a gente se conheceu lá na nossa escolinha, a Mitre. Eu costumo falar que a Mitre foi a minha escolinha. Para quem não conhece, eu comecei na corretagem na Mitre Vendas. Foi com certeza uma escola aqui no ramo imobiliário, porque alguém me disse que já está no ramo, que para ser um corretor de verdade você precisa fazer uma rotatividade em vários projetos, em várias construtoras, várias imobiliárias, para você conhecer com certeza o mercado e poder oferecer com precisão, com segurança, com confiança, tudo aquilo que você tem na sua prateleira de vendas, porque às vezes o cliente vai querer saber o que você está oferecendo, qual a melhor opção, que projeto se identifica melhor com ele, que se alinha melhor com os seus objetivos, com os seus propósitos. E quando você não conhece o mercado, não conhece a concorrência, você não consegue oferecer uma oportunidade de análise ou um elemento comparativo. Você vai apenas ficar preso naquele elemento assim, tipo, o nosso projeto é melhor comparando ao quê? Por que o seu é melhor e o outro não é melhor? Qual é o seu diferencial? A nossa construção, o nosso final, o nosso acabamento, a nossa planta, não é sobre isso. Então você precisa ter uma base sólida para poder argumentar e agregar um valor extra ao seu produto. Não apenas preço, mas é a qualidade, é sobre a entrega, sobre vários outros elementos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o meu ex-colega que eu encontrei naquelas minhas andanças do metrô. E o ser humano me disse: Chocolate, eu te acompanho, eu vejo os seus vídeos, eu tenho seguido você, sei aonde você está, o que você está fazendo. Gente, eu virei sua fã, eu esqueci que nós nos conhecemos. Não parecia ser a mesma pessoa que eu conheci lá atrás. Isso foi em 2005, né? Se não me engano. Muitos anos se passaram, meu amor. Estamos em 2025. Isso é o quê? Matemáticos, olha ali quantos anos se passaram. Não interessa quantos anos se passaram, ainda que fosse ontem para hoje, já passou o tempo demais. Mas também não é sobre isso. O que ele disse foi o seguinte: quando eu te conheci lá na Mitre, eu te via muito de roupas sociais, andando de salto alto, aquela elegância toda, não sei quanto mais. E parece que mesmo saindo do salto alto, mesmo não colocando aquela roupa toda social, aquela pruma toda, mas a sua elegância não perdeu. Qual é o segredo? Gente, o segredo não é saia curta, o segredo não é decote, o segredo não é o salto alto, o segredo é a sua essência, é como você se apresenta, como você mostra o que você tem. Não precisamos realmente nos despir da nossa essência para sermos ou para mostrarmos responsabilidade, seriedade e outras coisas mais. O que eu estou gostando realmente nesta empresa em que eu estou fazendo parte é que eu posso ser eu mesmo, o que não quer dizer que eu não era eu naquela época, eu até era. Entretanto, quando você precisa se despir da sua essência para caber na essência dos outros, você não é tão radiante, você não é tão feliz, você não entrega tudo de si, porque você quer agradar, você quer caber no conceito. Hoje eu me sinto tão feliz, tão mais leve, eu gosto de ser isso, eu gosto de ser eu. Entretanto, o ser humano continuou perguntando: e como vai ser? Você fala sempre que quer voltar para Angola. Angola, você dizia que eu em Angola vestia assim, eu em Angola era assim, porque quando você está tão simples, as pessoas não valorizam, não respeitam, porque tudo tem a ver com a indumentária, tem a ver com o look. Eu falei: não sei como é que vai ser quando eu chegar em Angola. Só sei, meu amor, que eu adoro ser isso. É radiante, é maravilhoso. Mas também não é sobre isso. A gente está aqui
queimando o nosso tempo. Foi maravilhoso rever essa pessoa. E acabou me mostrando algo que eu realmente já tenho visto, que eu tenho feito, que eu tenho gostado muito da minha aparência, do meu jeito de ser, do meu jeito de estar, apresentar exatamente aquilo que eu gosto, sendo aquilo que eu realmente adoro, uma pessoa leve, solta, sabe? A gente emana, a gente respira, a gente entrega, a gente vive, a gente tá muito bem, obrigada. A gente tá feliz. E eu fiz um vídeo curtinho falando sobre pensamentos geram ações, ações geram hábitos e hábitos por ali vai transformam o nosso destino. É certo? Pois muito bem. Então aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive diariamente transformam realmente os nossos hábitos, que se transformam no nosso caráter. Aliás, caráter, a gente vai falar sobre isso também numa próxima live, porque alguém me disse que teu caráter está mudando. Eu não sei exatamente como é que a gente muda de caráter, mas acredito que são hábitos e comportamentos que mudam, e isso com certeza acabam refletindo no nosso caráter. Só que eu costumo dizer que caráter tem relacionado exatamente aos nossos princípios, aos nossos valores irrefutáveis, inegociáveis. Então tem certas coisas que a gente não negocia. O que acontece é que as pessoas apenas priorizam certas coisas em certos momentos. Por isso é que eu sempre digo, você precisa ter as suas próprias decisões, viver as suas próprias escolhas, respeitar os seus momentos e escolher quais são os momentos para priorizar uma coisa ou deixar de priorizar outras. Isso tudo acaba refletindo exatamente no que você entrega, no que você recebe e como você entrega e como você recebe. São tantos outros elementos que acabam afetando tudo isso. O que você fala, como você fala, com quem você fala. O momento em que você fala e faz as coisas também acabam sendo muito importantes, e isso também define ou determina ou cria perspectivas ou percepções de outras pessoas. Mas não é sobre só isso que eu queria falar. Eu também queria falar do meu dia de ontem, queria compartilhar o meu dia de ontem. Gente, ontem eu acabei descobrindo algo muito importante, que o previsível nem sempre é tão previsível. O óbvio nem sempre é tão óbvio. Vocês acreditam que o ser humano de vez em quando, e muito enquanto, pode ficar sem sangue? Ontem fiquei sem sangue, gente do céu, vocês não fazem ideia. Eu fui picotada de tudo que é maneira, parecendo como é que chama? Um pastel, alguma coisa, uma galinha, sei lá, alguma coisa, e não saía uma gota de sangue nesse ser humano. Eu falei, gente, será que eu tô morta? Será que eu tô anêmica? E ali eu descobri uma coisa. As pessoas sempre dizem, por que eu estou falando sobre isso? Nós estamos com uma situação na praça, no mercado angolano, estamos com uma situação de uma das nossas divas, a cantora Ari, que está passando, não sei se está passando, mas como ela mesmo disse, que não está passando por um momento difícil nenhum, ao contrário, está vivendo o melhor da sua vida, o melhor do seu momento, no auge da sua carreira e no auge da sua vida pessoal e profissional. É apaixonada, amando, se sentindo tão feliz quanto. Entretanto, as pessoas dizem que ela está mal porque ela está muito magrinha, porque ela está não sei quanto mais. As pessoas já estão fazendo até previsões graves, profundos, fúnebres e outras coisas mais. Mas ela afirma que está muito bem, obrigada. Entretanto, a chocolatinha aqui tá gostosa, porque algumas pessoas dizem que eu estou com excesso de gostosura, que eu deveria perder um pouquinho, que eu devia tirar um pouquinho de alguns quilinhos. Entretanto, eu pareço tão bem, obrigada. Eu fui para o médico e o médico disse que eu estou com princípio de anemia. Vocês sabem o que é isso? Como assim? Eu como tão bem, estou tão gostosa, tão coisa. Entretanto, eu estou sem sangue suficiente para poder fazer doações e outras coisas mais. Então, nem sempre o óbvio é tão óbvio e nem sempre o previsível é tão previsível. Então, vamos parar de julgar as pessoas pela sua aparência e sim pela sua essência, pelaquilo que elas realmente querem mostrar e apresentar para as pessoas, e não pelaquilo que você teve a percepção, porque nem sempre o óbvio é tão óbvio. Precisa entender que cada um tem o seu momento e está vivendo a sua fase.